Galera, meus queridos amigos, não deixa de ser engraçado que no momento que nós estamos concluindo a montagem do Partido Missão, que assim, muitas e muitas lideranças políticas das mais diversas começaram a quebrar suas, vamos dizer, seus preconceitos, ou discursos preconceituosos que exerceram nos últimos anos contra o Movimento Brasil Livre, por conta da vitória na missão, tá? Exatamente o que está acontecendo isso, o Bolsonaro, o que está prestes a ser preso, Jair Messias Bolsonaro, organiza uma manifestação que não tinha nenhum sentido. Assim, ninguém vai me convencer que fazia sentido essa convocação. Era extemporânea, o Bolsonaro está no momento em que o bloco político dele está fragilizado, ele se tornou minoritário dentro do próprio campo. Os seus aliados de ocasião, tipo Nicolas e esses caras, né? Eles fizeram a coisa mais fácil, que foi, joga uma convocação, mas nem vou aparecer lá. A manifestação não tinha uma pauta central. A pauta era o quê? É o Bolsonaro lutando pela liberdade, tá cada vez mais etéreo. E eu acho, eu passo a crer que a manifestação tem outro fito e a gente vai tentar construir isso, tá? Porque, estrategicamente, até pra ele, vamos dizer, evitar a prisão, essa manifestação não serviu pra nada. Tá, se o Xandão tava procurando algum tipo de argumento pra falar, estou com medo de canetar, pelo amor de Deus. O povo não está mobilizado por Jair Bolsonaro, definitivamente não está. Isso no momento que o governo Lula vai muito mal, tá? Bolsonaro, ele sempre foi, mas mais do que nunca um grande problema pro campo oposicionista ao PT. Tá? Esse cara é um parasita de mentes, ele é um dementador, né? Ele rouba a tua alma, ele rouba a tua energia mental, e ele chega numa pessoa que naturalmente seria antipetista e faz a pessoa confundir antipetismo com ele. Ela confunde signos, ela confunde ser patriota com ele, amar o Brasil com ele, ela confunde enfrentar o comunismo com ele e todos os fantasmas que tem na cabeça, especialmente da geração boomer. Essa pessoa fez uma materialização, ou seja, ela pegou uma quantidade grande de signos que, enfim, identificavam ela, e antigamente, antes da internet, ela via isso de maneira solta, então ela não gostava de petista, não gostava de comunista, não gostava de gente que idolatrava ladrão, não gostava de gay, ela pegava um monte de coisa, e ela pegou, centralizou isso tudo no Bolsonaro, e as redes sociais permitiram que ela encontrasse outras pessoas que pensassem assim, as pessoas passaram a achar que eles eram a maioria do Brasil, e aí, com base nisso, elas, enfim, ficaram reféns de um cara que simbolicamente virou a identidade delas. Porque sim, meus queridos amigos, o Bolsonaro, ele acabou construindo para esse antipetista débil da geração boomer um elemento de identidade tão poderoso que quem dá significado àquela pessoa é o Bolsonaro. E não é apenas que, vamos dizer, ela entregou ao Bolsonaro esse poder. No sentido de que ela pegou e entregou simbolicamente. Ser antipetista é Bolsonaro. Gostar do Brasil é Bolsonaro. Poxa, gostar do hino brasileiro é o Bolsonaro. Vestir verde e amarelo é Bolsonaro. Não, isso foi acontecendo quase como um fenômeno de manada. E as pessoas foram todo mundo concordando umas com as outras. Porque aquilo, e esse é o ponto, aquilo dava sentido para a vida delas. O Bolsonaro tem um poder sobre essas pessoas porque é o Bolsonaro, vamos dizer, conseguir criar esse consenso na mente desse eleitor de que ele, Bolsonaro, é tudo isso, ele é a materialização de tudo isso, ele vira pra essa pessoa, ele tem um poder enorme sobre ela. Porque ele confere significado à vida dela. Aquela pessoa começou a entender assim, que ela existe no mundo, que ela mora num país e que esse país pode ser muito bom, caso o capitão Bolsonaro esteja lá, que ela é patriota, ela encontra outras pessoas patriotas, que ser patriota significa vestir verde e amarelo, odiar o PT, significa ser cristão, e uma série de coisas. Ao absorver até elementos estéticos dessa classe média, então é aquela coisa, consultório dentário, dente, como é que chama? Aqueles dentes brancos lá, dente clareado lá, do Mentex, tipo Pablo Marçal, ao assumir isso, aquela pessoa entendeu assim, o Bolsonaro representa, vamos dizer, toda a dimensão daquilo que eu gostaria de ser e de viver aqui no Brasil. Então, volta a colocar, o Bolsonaro exerce nesse boomer um poder grande, muito, muito, muito grande. Mas ele não faz nada com esse poder, né? Esse poder que ele tem não serve pra nada, porque ele próprio é um homem muito simples. O Bolsonaro é um tiozão bobo, besta. Ele tem medos, tem rancores, ele não sabe o que fazer com o poder, porque não tem imaginação. Lembremos, o Bolsonaro era um oficial de baixa patente nas Forças Armadas, nunca foi visto como ninguém inteligente, ninguém muito capaz, vivia de puxar o saco de alguns superiores, tipo o general Heleno, foi um parlamentar de péssima qualidade, vivia puxando o saco dos parlamentares do Centrão. Quando começou a botar os filhos na política, passou a roubar como se não houvesse amanhã, adquiriu imóveis comprados com dinheiro ou com dinheiro de rachadinha, como todo mundo sabe, os mais de 50 imóveis que a família tem, tá? Uma fortuna
roubada do erário, dele com os filhos ladrões, ele, Carlos, Flávio, especialmente esses três, não sei dizer do Eduardo, é alçado por conta das redes sociais essa posição, nunca soube o que fazer com ela e acabou com o antipetismo. Se vocês fizerem uma retrospectiva, tá? Olha só o que eu vou propor aqui. Do período que o PSDB, que foi uma bosta de oposição ao PT, o PSDB era oposição ao petismo e era uma bosta. Com o Bolsonaro, vocês vão ver direitinho, o Bolsonaro foi mais danoso ao antipetismo do que o PSDB. Ele foi mais danoso. Porque o Bolsonaro pegou toda a potencialidade que aquilo podia ter ao assumir uma identidade, e haveria, por conta das redes sociais, com ou sem o Bolsonaro, a criação de uma identidade de direita no Brasil. Ele pegou aquilo e direcionou para os seus interesses mais vagabundos e comezinhos, mais baixos, que o sujeito é um sujeito baixo, e deu nisso. Deu numa última manifestação com o culto à personalidade dele, muito da triste, com as imagens mais tristes possíveis e com os discursos que naturalmente não condizem com os discursos de um líder. Assim como o Trump não é um grande orador, se vocês pegarem o Trump é uma porcaria de um orador. Assim como o Trump não tem uma grande visão de mundo, nem uma grande visão sobre o Estado americano. E tem uma coisa, tá? Muitos intelectuais ao redor dele, né, da direita americana, ficam tentando colar no Trump coisas que o Trump não é, né? Do César até, vamos dizer, a ideia de que ele vai alterar a relação dos Estados Unidos com o mundo. Não é, cara. O Trump é aquele cara que todo mundo acha que controla ele, mas no fim ele faz o que ele quer. E ele faz as coisas do jeito dele. O Trump, no fim das... O Bolsonaro, no fim das contas, e o Trump não são grandes oradores, mas o Bolsonaro é pior ainda do que o Trump. O Bolsonaro não é rico, não é capaz como o Trump, e o interesse do Bolsonaro é desse tamanhico. Desse tamanhico. E aí o máximo que ele gosta de ser visto é... e chega lá uns bolsistas e falam que ele é um herói da liberdade, que ele luta pela nossa liberdade. Todas aquelas coisas bobas e vazias, com um discurso bobo e vazio, que parece que não saiu de 2015. Quando tivemos as primeiras manifestações nossas em 2015. Estão viralizando aí alguns vídeos nossos de manifestações nossas agora, em 15. Tem um discurso meu que eu até dei um RT. Acho que todo mundo, alguém caindo no funil do MBL, mas tá no meu perfil. Que o discurso já é diferente em 2015. E isso tô falando assim, da gente, a versão nossa, 10 anos atrás, até um orador bem pior do que eu sou hoje. O Bolsonaro não conseguiu melhorar em nada. Vamos ver a fala do Bolsonaro. Vocês percebem que é um cara fraco até hoje. Feijão, arroz, feijão tá caro. O café tá caro! Então volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Bolsonaro. Quero cumprimentar os governadores que estão aqui. Nosso governador Jorginho de Santa Catarina. Isso é maravilhoso. Eu queria pedir uma salva de palmas pro Valdemar. De dirigente partidário pra dirigente partidário, não é, Riso? Você também pode, você também é dirigente, pô, manda aí. Pessoal, salva de palmas pro Valdemar. Eu não sei o que é o vice do PL também, mas uma salva de palmas pro vice do PL. Uma salva de palmas, é colega aí de dirigência partidária, né? É o seguinte, né, galera? Esse cara, o Valdemar, tem o menor sentido ele estar ali. Valdemar, galera, é um ladrão. O Valdemar só é um ladrãozão, a moda antiga, com palavra, boa praça. Todo mundo reporta, o Valdemar é ótimo no trato. Aparentemente um cara cumpridor, né? É um cara que participa do Mensalão, participa do Petrolão, tá? Não pode ver um governo PT que tá dentro. Não pode ver um governo corrupto que tá dentro. E aí ele foi colocado nesse jogo ideológico, porque o partido dele foi a casa escolhida pelo Bolsonaro pra disputar as eleições de 22 e colocar a operação política dele lá. Esse cara tem nada de causa nenhuma, nem quer. Esse cara só tá preocupado com a próxima eleição. Como ele tá preocupado com a próxima eleição, que a próxima eleição significa fundo partidário, din-din, é dinheiro, na cabeça dele, ele vai na manifestação, Riso, e já não é a primeira. Se for pegar o discurso do Valdemar na manifestação anterior, é a mesma coisa. Sim. Ele vai lá e faz uma música, se o feijão tá caro, volta Bolsonaro! E ele repete essas coisas, porque, como líder político, o Valdemar é só um ladrão. E no Brasil, ladrões viram presidentes de partido político. Então, isso acontece, né? É do game. Esse cara tá lá ocupando aquela posição. Então ele manda uma dessas. Se o feijão tá caro, volta o Bolsonaro. Porque ele só tá pensando assim, gente, vamos ficar falando de Bolsonaro presidente, porque o aspecto que me interessa dessa bagaça toda é assim, temos uma eleição aí e vocês têm que votar no Bolsonaro, no candidato que ele indicar, entendeu? Volta Bolsonaro! Aí só falta assim, gente, vou rimar assim, ó. Que tal? Se o feijão tá caro, volta Bolsonaro ou quem mais for indicado! Boa! Indicado no PL 22, volta Bolsonaro
E também vote nos candidatos a deputado federal do Partido Liberal 22 na urna. As pessoas ainda vêm a público, vêm vagabundo em rede social defender aquilo. Defender esse teatro mofado, patético, decadente. Como se tivesse, né? Oh, olha o mito. O mito, quando ele botou lá um monte de gente, centenas de milhares de pessoas naquela manifestação em 2021, né? Do eu autorizo, é a mesma merda, é o mesmo tipo de discurso, é o mesmo tipo de gente retardada. O bolsonarismo é um fenômeno de retardado. Ele é um fenômeno de retardado. Assim como o Cleitinho. Gente, outro dia, né? Eu tava falando com o Orlando no Twitter. Vamos entender o Cleitinho? Você sabe que tem o cara que compra voto, certo? O político típico do Centrão, ele compra voto. Quem é o perfil da pessoa que vende o voto pra um político? É o Cleitinho. O Cleitinho, ele é o eleitor que vende o voto. E aí você pega o eleitor que vende o voto, que é o Cleitinho, e fala, ó, eu vou votar agora em você. Agora você vai me comprar. O Cleitinho, nós vai fazer, nós só do povo. Então o Cleitinho é isso. O Cleitinho representa, vamos dizer, essa mentalidade retardada do eleitor que vende voto. Tanto que tá ali, ó, veja só, e é tão retardado, olha, o Cleitinho me deu uma vitória aí, né, contra vocês, aqui do público, é gigantesca. Olha o Cleitinho falou, Cleitinho, o que você aprendeu na política? Aprendi que o político é empregado do povo, e o maior valor é confiança. Sim, meu amigo, falar que o político é seu funcionário, funciona tanto que os políticos mais malandros botam na bio deles que eles são empregados do povo. Sou um mero empregado, lógico, né? Pra fazer seu populismo barato, você se coloca ali, como funcionário do povo, né? Eu sou empregado do povo, nós é empregado do povo, né? O povo gosta de nós, né? O povo quer cadinho trabalho, aí nós vai vizinha, quer, nós, o povo vai vizinho, tá com como é que é, né? É bom demais, E é isso, vai levando todo mundo na conversa. O Bolsonaro é uma outra versão dessa pegada, que é o retardado no poder. E aí vocês imaginam, o que adianta dar poder e popularidade pra retardado? Nada! Nada! Se você outorga poder e popularidade pra um retardado, o retardado não vai saber fazer. Vamos lá, pegue uma criança de 8 anos. Pegue essa criança e torne ela, vamos dizer, popular. E peça pra ela, igual um oráculo, decidir sobre as coisas. Você vai ver decisões idiotas de uma criança, certo? Naturalmente. Ela não vai saber lidar com a complexidade do mundo. Pois bem, o Bolsonaro, lógico que ele é um pouco mais... O Bolsonaro é mais capaz, é mais inteligente que uma criança de 8 anos, tá? Mas ele, na comparação com outros homens capazes, porque você não está... Vamos dizer, a criança tá circunscrita num hall de pessoas mais ou menos ok, né, pra ela tomar as decisões. Vamos supor que a criança vai tomar as decisões num parquinho ali. Agora, o Bolsonaro, quando comparado aos adversários diretos dele, especialmente as mentes que atuam no petismo, a Suprema Corte, elementos da imprensa, elementos políticos de outros países, né, em que o Brasil, no período do Bolsonaro, só pagou mico em política internacional, aí ele é, em termos relativos, uma criança de 8 anos. Então não tem muito o que fazer. As pessoas querem outorgar poder a um idiota e o idiota vai fazer idiotice. Mas, poxa, se eu der mais popularidade aí, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer idiotice sendo mais popular ainda. Porque se você não investe numa inteligência política, numa estratégia, num corpo de pessoas altamente qualificadas, numa visão, numa capacidade de imaginação, que se transplanta para uma missão, e essa missão tem na sua execução pessoas que são estratégicas, que são inteligentes, que têm capacidade, e você ainda tem no caminho pessoas colocadas nos pontos corretos, aí você consegue executar. Agora, não é o caso desses caras. Esses caras são os idiotas. E assim, a direita brasileira é um monte de idiota. Então, assim, Renan, você troca, a missão ganha o apoio de um magistrado, desembargador que, né, tem despachos bons, antipoliticamente corretos e tal. Um apoio, né, assim, né, distante e tal. Ou eleger um deputado retardado. Porra, com certeza um desembargador, um escritor, com certeza um formulador de políticas públicas. Um retardado, ele tem voto, e o voto só serve para dar fundo partidário. Nada mais do que isso. Então, ser governado por retardado de nada serve. Ser governado por retardado, ou eleger retardado, ou ser popular como retardado, foda-se, entendeu? Veja, vamos botar outro retardado falando aí. Ó que coisa anacrônica, que coisa triste. Vamos lá, Farrur. Bora, Xandão! Justiça já! O que é esse cara tá fazendo? Ele sabe que ele dá esse grito bobo com esse bigodão?
vai ressoar nas redes dele. Olha, ele falou a verdade, né? Ele mandou a real. Ó, fora Xandão com o povo, né? É isso. O povo do Paraná, né? Um estado que eu devoto como estado sério. Acho que é o 4º PIB do Brasil, do Paraná. Né? Das terras com aproveitamento agricultável mais incríveis do mundo. Tá? Um baita de um estado. Gosto muito do Paraná. Lógico, que os paranaenses no chat, por favor, Renato Impera. É muito ruim o Paraná, não se mudem pra lá. Volto a pedir, não se mudem pro Paraná. Dito isso, tem lá algumas características interessantes. O Paraná vai lá e elege esse cara. E assim, se ele for se eleger, vão votar. Não, vota no Farrur, ele é brabo. As pessoas votam por uma identificação que a gente não sabe qual, num completo bobo. O Farrur é um bobo, né? E assim, não é nem que ele é mau, ele é tolo. Aí depois ficam se perguntando, estou sendo derrotado pela esquerda. O direitista, eu tava reparando, né? Estavam viralizando agora um vídeo de uma menina na França. O Bukele botou o vídeo. Bota aí o vídeo do Bukele, que eu vou provocar a direita aqui. Uns franceses atacaram o Bukele, né? Aí o Bukele botou esse vídeo no ar, tá? Eu vou traduzindo esse vídeo pra você. Aí o Bukele botou esse vídeo de uma menina, aparentemente uma menina francesa. Vamos lá. Don't get me wrong, I love living in Paris. Não se engane, eu adoro morar em Paris. Not for the fucking weak. Mas não é um lugar para os fracos. I want to be able to go outside right now and be able Eu to enjoy gostaria life. de dar um rolê e curtir a vida e tal. But I've been harassed so many Mas eu fucking fui times abusada, barra assediada, barra, sei lá, atacada tantas vezes nessa maldita cidade in this goddamn city that I'm afraid to go anywhere fucking alone. que eu fico com medo de ir pra qualquer lugar sozinha. And there's a whole beautiful city out there that I just want to see. E é uma but cidade linda que eu quero ver e conhecer. I'm actually fucking terrified. Só que eu fico morrendo de medo de andar por lá. Send help, please. Envie ajuda, por favor. Please tell me to go back to my country. Por favor, me diga pra ir voltar pra um lugar, pro meu país que eu vou. Vou ver se ela é americana. Bom, 2 coisas só pra... Não quero fazer uma análise muito profunda desse vídeo, que eu vou usar esse vídeo pra comentar sobre Farrur, mas... É naturalmente uma moça histérica, é a famosa mulher branca histérica com uma câmera chorando, né? E essas pessoas votam, e eu sempre falei, o drama da mulher branca, né? Uma das piores coisas que existem para uma democracia é uma mulher branca histérica dando opiniões em redes sociais, uma das coisas mais ridículas. Só que é essa mulher branca, jovem, que vota na extrema esquerda. Então ela tá reclamando que tá sendo assaltada em Paris, só que ela vai ser assaltada justamente pelas consequências do pensamento dela, porque provavelmente na casa dela, se ela é americana, ela votou no Partido Democrata, que é pró-imigração. E aí em Paris, que é um lugar que é um depósito de imigrante, né? Você tem gente de todo o Maghreb e da África subsaariana, o que ela imagina que vai acontecer? Certo? Você importa o terceiro mundo, você importa pessoas que não têm sociedades baseadas em confiança, de onde vem, chegam lá, se tornam imigrantes legais, que ela acha que vai acontecer o quê? Você importa maciçamente pessoas de terceiro mundo, de culturas complicadas, de lugares bastante subdesenvolvidos, lugares que tratam mulher não com, vamos dizer, com muito apreço. Adivinha? Vai dar merda, certo? A imigração, já dá pra cravar com toda tranquilidade que a imigração desenfreada que houve pra Europa e pros Estados Unidos, ela piora esses países. Não há nada de positivo nessa imigração desenfreada. Não há nada. E liberais foram obrigados a engolir isso. Mas tudo bem, eu tô fazendo um parênteses muito grande. Veja, nós direitistas atacamos a esquerda da seguinte coisa. Essa pessoa, presta um riso. Essa pessoa vota mal e agora vive as consequências do voto estúpido e das posições políticas estúpidas dela, né? E fica, ela tá chorando, mas ela no fundo vai votar por democratas, certo? Ora, o direitista reclama que a esquerda tem muitos poderes, que o Xandão faz isso, que a STF faz aquilo, mas na hora de votar, ela vota no Farrur, ela vota no Nicolas. Adivinha o que vai acontecer? Você vota em idiotas que só querem aparecer, narcisistas de toda sorte. O que vai rolar? Muito simples, vai rolar porra nenhuma. Aí o direitista reclama, né? Ai, nossa, meu Deus, estão acabando com a nossa liberdade. Sim, mas você elegeu o Farrur. Vocês nem checam o desempenho parlamentar dos seus caras. E aí, né? Aí vão ficar chorando? Igual tinha uma véia chorando lá, eu também dei RT. O Eduardo Bolsonaro. Um picareta de quinta, né? Eduardo Bolsonaro é um vagabundo, assim, de 4 costas. É um vagabundo. Tá lá dos Estados Unidos, querendo tocar uma campanha presidencial dos Estados Unidos, fingindo que é um exilado político, guerreiro pelo Brasil e não sei o quê. Aí, o que nos move? Você tá escondido nos Estados Unidos, seu bosta. E aí, ele vai e bota uma foto dessa véia. Essa véia é a mesma coisa da menina. É a mesma coisa da menina do vídeo. É uma véia chorando. Eu não desisto. Você não desiste do quê, minha senhora? Você tá perdendo, você tá chorando porque tá perdendo. Aí você tá numa manifestação de homens fracos acostumados com perder. Parabéns. Eu não desisto. @deputado Anderson Moraes. Ela tá lá.
Quem é o arroba deputado Anderson? Vamos ver as redes do deputado Anderson Moraes? A gente não pode zoar a mulher branca progressista que vira vítima das próprias decisões políticas. O direitista retardado também. Você vota no Farrur, você se ferra. Ó, votou aí no Anderson Moraes. O que ele faz? Ele é deputado o quê? Estadual ou federal? Ele é estadual deputado estadual, Rio licenciado. Secretário do Cláudio Castro. Ele tá na campanha, hashtag eu não desisto. Não desisto, você não desiste do Bolsonaro. Você vai continuar lutando pelo capitão Bolsonaro, né? Aí o clássico, né, vai com bandeira de Israel na manifestação, que é o que eu falo, né? Assim, a máquina de gerar apoio para a Palestina. É o direitista evangélico pró-Israel falando merda em rede social. É isso, é um político genérico. É um político genérico, completamente genérico, secretário de um governo absolutamente genérico do Cláudio Castro, postando coisas que puxam o saco do Bolsonaro pra gerar base eleitoral, aí soltam os adesivos. As pessoas votam nesse cara, e aí elas não estão desistindo da luta com o Anderson Moraes. E, né, direitista. O direitista brasileiro tá desde 18 votando nos bolsonaristas. 18, 20, 22, 24. Tudo deu errado. Foram mandatos muito ruins, salvo raríssimas exceções. Por exemplo, o mandato do Tarcísio é um mandato bom. Bom, não é brilhante, é um mandato bom. Vamos lá, quem mais tem um mandato bom? Tem o Bolsonaro lá de Joinville, o prefeito de Joinville. Um mandato bom. Tem lá. Você vai achar um mandato bom aqui, um mandato bom ali. E só. O resto, não é que é ruim. É muito ruim. É muito ruim. É mandato ruim de deputado ruim. Agradando eleitor que quer ser iludido. Então, né? Assim, o eleitor bolsonarista entenda. Vocês vão continuar sendo bons, vocês vão ficar fiéis ao capitão, vão votar lá e quem o Valdemar mandar. E o que vai acontecer com vocês? Vocês vão se lenhar. Vamos lá, vamos ver outro discurso patético, vamos ouvir aí. E ele vai fazer a diferença. Presidente, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Volta, Bolsonaro! Esse é um malandro. Volta, Bolsonaro, esse mais forte no Brasil! Volta, Bolsonaro! Malandro, vai lá, vai isso, volta, porque ele não pode, mas vai você no lugar, né? Malandrão. A música. Deus abençoe! Subiu a carne, arroz e feijão. Por favor, volta, capitão. Seguinte, vai se fuder, vambora dessa merda, velho. Na boa. Na boa. Volta, capitão. É meloso, é ridículo, velho. A própria música é música derrotada. Por favor, volta, capitão. Aí ele vai fazer o quê? O preço das coisas. Que coisa de retardado, velho. A música é uma música de perdedor. Porra, sertanejo, galera, é música de corno. O cara que tá lá tá tipo corno, porque tipo assim, ele é traído pela esposa. Ai, fui traído, estou sem meu feijão. Então volta, capitão. Que cara, que coisa de loser, velho. É de loser. Desculpa, vocês que foram a Paulista ver o Bolsonaro nessa manifestação falida, vocês são losers. Não tem o que dizer, vocês têm um L na testa, que não é o L de Lula, é pior, é o L de loser. E fica e assim, é tão ruim assim, o Tarcísio é um péssimo orador também, né? Aliás, eu não conheço um orador bom do bolsonarismo. Não conheço um bolsonarista que segura, daqui no gogó vou meter uma puta discurso, sai nada. Aí o cara vai, e o Tarcísio manda aquela, né, vivo... E aí, como não tem nada, eles botam uma música no meio. Que coisa deplorável. Vamos ver, Magnum Alta. Supremo Tribunal Federal e criou o inquérito das fake news. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque é uma cartela de ovo. Tá custando 30 reais. O Bolsonaro deu um tom. Para aí, gente, mano. Nós não vamos nos intimidar. O ataque ao marco civil da internet. Ó, o Bolsonaro fala, ó o brasileiro, ó. Chico o chorão não! Não Chico o chorão não! Aí fica lá o Oeste cobrindo. O que me dói é pessoas mais inteligentes e mais capazes desse mundo da direita aí mesmo terem que se submeter a isso, cara. Uma pessoa inteligente e capaz tem que se submeter a essa situação patética de ficar tendo que encontrar elementos maiores num idiota. Então você vê essa imagem, bota de novo a imagem na tela, Rizô, bota a imagem, tem que ficar vendo. Essa imagem, essa aí, a cara, né? Então você é obrigado a ter que chegar e falar, não, o capitão vai melhorar, não, o arroz, o preço vai cair, porque este homem aí de azul, ele é um coitado, esse cara é débil.
Esse cara é fraco. Atrás dele é o Carlos, né? O Carlos Caixa d'Água, um retardado mental, um homossexual enrustido que tem que ser homofóbico pra tentar esconder todas as tendências dele ali, né? Aí que o pai quer lançar ele a senador pro Santa Catarina. Que é outra coisa, né? Assim, sulista, né? Especialmente o catarinense gosta de bradar muita coisa, mas assim, tem uma vocação às vezes pra mulher de malandro que eu não consigo entender. Já é aquele Jorge Safe, né? Que é um débil mental. Botaram no Senado, pegaram o carioca lá, amigo do Bolsonaro, tacaram no Senado. Agora o Bolsonaro tá falando em largar o filho retardado dele. E assim, eles vão lá e vão votar. Vão chiar, vão reclamar, mas na hora H vão votar. Vão lá e vota. Qual é? Aí querem reclamar. Não, porque nós aqui no Sul somos diferentes, porque lá no Nordeste... Nordeste o quê? Pelo menos no Nordeste, elegem uns bandidos, uns coronel bandido, que vão lá e pegam dinheiro lá pro estado deles, pra roubar no estado deles. Não é que vai fazer, mas cuida do interesse dele no local dele. Vocês aí são usados de bucha de canhão pra vir o Bolsonaro e botar um laranja dele como senador. Já vai ser o segundo, né? Porque o Jorge Sai foi o primeiro. Bota um laranja dele lá de senador e vai que vai. E a galera vota, toda patriótica, né? O catarinense vai lá, se veste verde e amarelo, vai todo, né? Todo alemão, ele vai com a roupa de Oktoberfest, verde e amarela. 22, capitão, tá votado aqui. Aí vai lá, bota o Carlos, o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele faz na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Nada! Nada! Absolutamente nada! É o histórico dele, é um nada. O Patrick, ele disse, Santa Catarina não vai aceitar ele, Renan. Já vai falar, vai! Se ele bater o pé, vai! O que vai acontecer? Eles vão bater o pé. Se quiserem bater o pé. Eles vão bater o pé. Aí aqueles puxa-saco deles lá, essas Carol Detone, a Frozinha na cabeça, todas elas, não, é muito importante. Aí vai juntar os caras do Novo. Falam todo mundo, não, é importante, estamos juntos. Porque eles vão fazer algum arranjo, aí eles contemplam politicamente outras posições. Quem tá chateado, Bolsonaro, se não fizer isso, não vai ter meu apoio. É isso, se ele quisesse bater o pé, põe. E o eleitor vota. Vamos lembrar, o Carlos é queimado. Gente, o Carlos teve 150 mil votos pra vereador no Rio de Janeiro. Amassou na eleição de vereador no Rio de Janeiro. O Carlos amassou na eleição de vereador no Rio de Janeiro. E assim, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não é tão bolsonarista quanto o estado de Santa Catarina. Não, mas nem de longe. Então se bater o pé, lá vai o catarinense, vai botar a roupinha alemã e vai lá e bota 22. Se você é de Santa Catarina e não aceita isso, saiba que nós vamos ter congresso aí esse fim de semana. Vamos pra Joinville e depois vamos pra Florianópolis. E vamos se organizar, que nós vamos lançar candidato ao Senado. Não pra botar senador pra ficar mamando esse velho com baba seca aí, do cacete. Vamos botar candidato a senador, candidato a governo, candidato a deputados, tá? Pra ganhar a eleição e pra defender o interesse de Santa Catarina. Falar de verdade em pacto federativo. Falar em responsabilizar, já que Santa Catarina tá recebendo quase 400 mil migrantes, tá? E isso vai virar pro... Vocês vivem zoando São Paulo, é São Paulo, as favelas. Vocês vão virar uma favela, já. Temos que tratar de responsabilizar prefeitos de cidades de outros lugares no Brasil que fazem com que, né, sua população vá pra outros lugares. Temos que falar disso. Muito fácil pra um prefeito que tá lá pra roubar uma cidade no norte de Minas, ou nas Alagoas, ou no Pará. Tudo mal administrado. Aí a população jovem vai embora, vai morar em outro lugar, gera pressão nos serviços públicos, gera morador de rua, gera um monte de problema. Temos que, né, não sobra nada pro prefeito dos outros lugares. Temos que falar disso. Então vocês, né, vamos tratar desses assuntos e vamos tratar assim como Santa Catarina vai ajudar o Brasil a se desenvolver. Ó, aí o gráfico de quem ganhou e perdeu população. Santa Catarina de 2017 a 2022, nos últimos 5 anos, ganhou 305. É muita gente, galera. É muita gente. E é naturalmente isso concentrado nas principais cidades ali, né? Goiás, por causa do agro. Agora tem uma coisa, né? São Paulo, veja só, começou a perder população de migração, em termos de imigração. Saíram 89 mil pessoas de São Paulo. Agora o que mais perdeu foi o Rio de Janeiro, hein? 165 mil pessoas. Olha o Maranhão, a população do Maranhão nem é tão grande, cara. 129 mil pessoas saíram do Maranhão. O bolsonarismo não vai falar dessas coisas. Vamos ouvir o Malafaia? Vamos ouvir o Malafaia. Eu vou dizer pra vocês, e já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério, sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria,
e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Disse Silas Malafaia. Eu vou dizer... Isso é cômico, porque o garantidor do sistema de lealdades e integridade, né? O pregador da moralidade no campo da direita bolsonarista é o pastor Silas Malafaia. Vamos ver de quem é o recado. Todo mundo na internet está dizendo que esse recado é pro Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir inteiro. Era esse o vídeo. Volta de novo, vamos ouvir inteiro. Dizer para vocês, e já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Eu realmente não consigo entender. Ele tá ao lado do próprio Bolsonaro, que ele é um puta de um vagabundo vendilhão. Tem o Flávio Bolsonaro, que é um grande vagabundo vendilhão. Outro que é vagabundo vendilhão e que tá ali com eles é o próprio Magno Malta, vamos ser honestos. Alguns dos governadores que estavam ali são vagabundos vendilhões. Então, de quem ele não está falando? Essa é a pergunta. Quem não está ali? O Nicolas, né? Talvez dizem também que esse recado era pro Nicolas, que não tava lá. Olha só, cara. Bolsonaristas. O Nicolas só usou vocês e descartou. Ele só usou, ganhou o tamanho. No fundo, o Nicolas acha que é maior do que o Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição menor ali. E vai sair de boa. Vocês nem sequer atacam ele. Vocês nem sequer atacam o Nicolas. Vocês não enfrentam nada. Ele tá ainda ali, ó. Ah, uai, isso aí, uai. Deixou vocês aí com essa manifestação tosca. Aí vai botar o Malafaia? É muito tosco, né? O Riso tá aí com o quê? Com um vídeo de 2000 e... Só vídeo de 2015, né? Falando sobre basicamente manifestação inócua. Isso foi a manifestação do 12 de abril de 2015, tá? E a gente tava falando sobre manifestações pacíficas e inúteis. Veja só. Isso faz só 10 anos, então. Foi há 10 anos atrás. Tempo de vocês construindo uma oposição verdadeira. Nós não vamos poder cansar, senão isso vai entrar para a história como, olha que povo bonito e ordeiro nas ruas. Ninguém tá aqui para ficar fazendo fotografia. A gente tá aqui e dá pra falar com a boca cheia. A gente tá aqui para derrubar o presidente. A energia, galera, era muito diferente naquela época. Muito diferente naquela época. E o que eu quero colocar também pra vocês, agora sobre, vamos dizer, esse final de trajetória é... O bolsonarismo se balcanizou, ele rachou inteiro, ele tá tudo picado por dentro. E algumas coisas vão acontecer. Vamos lá. Você tem muitas apostas, que esse é o tema dessa revista. Só pra falar pra vocês, tá? Tem uma matéria, que é a matéria de capa, gigantesca sobre o racha da direita, tá? Tá aqui, ó. A guerra pelo trono da direita. E eu gostei da matéria que me colocaram ali na capa, tal, né? Na foto, uma das fotos principais, porque eu represento hoje uma das forças, né? Que vai suceder o trono da direita. Então a matéria é bem grande. Mostra-se o status da família, a ameaça a Pablo Marçal, o nicolismo, né? Os grupos minoritários ali deles. Os ex-MBLs grudando neles. Olha a foto do vagabundo do Bétega, que é outro mongoloide, né? Mongoloide de 4 costados. Surgimento do partido Missão. Vai explicando de todas as lideranças que estão surgindo. Tá? E isso é só uma das matérias. Tem essa matéria, por exemplo, o Paulo Custa tem um ótimo artigo sobre a morte ao conservadorismo ideológico, né? Do olavismo, que fracassou. O grande fracasso do olavismo aqui. Enfim, é uma revista bem legal. Se você quer entender isso que a gente tá falando, tá rolando aqui. O que acontece, tá? O Júnior tá com uma leitura, que eu acho bem interessante, né? De que, nesse racha geral, alguns vão levar vantagem, outros não, né? Quem vai levar... Qual é a estratégia do nicolismo? Quem representa o nicolismo? O nicolismo representa a estrutura de jovens lideranças do bolsonarismo que imitam muitas estratégias que o MBL criou, sendo bolsonarista. Então eles juntam o melhor dos mundos, uma estratégia e método do MBL, não os mandatos desses caras são todos uma bosta, com o puxa-saquismo ao Bolsonaro, para construir um universo próprio, e eles ganharam naturalmente as graças do Valdemar.
Porque pro Valdemar dividir o bolsonarismo e ficar com essas fatias do bolsonarismo pra dentro, é ótimo pra ele. Porque ele não fica na mão do Bolsonaro. O Valdemar pode vir pro Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, calma aí, pô. Eu não vou perder o Nicolas, o fulano, o Beltrano. Tem um bloco, tem uma turma deles lá. Já faccionou e já rachou. Entendeu? E esses caras não têm brilho próprio. No sentido de construção de uma tese deles. Eles vão ficar só vendendo popularidade. Só vendendo popularidade. Tá, vamos construir. Por mais, portanto, que o Nicolas, seja a cabeça deles, seja uma figura muito popular, ele é um fim em si mesmo. Ouso dizer que ele não é nem o que foi o Bolsonaro. O Pablo Marçal também nunca foi o que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro plasmou aquelas coisas nele junto com o filho. Era outro fenômeno, era outro momento. Esses caras vão ser sempre versões aguadas de uma imaginação que tá caída. Eles são o liberal conservador brasileiro que aprendeu como enganar velho. Então é uma ideologia e uma linguagem boomer, voltada para esse público boomer e para jovem meio burro. Né? Que tem um jovem burro no Brasil. Não pense que o pai burro com a mãe burra vão gerar um filho inteligente. Estatisticamente falando, até tem a possibilidade, mas né, é uma opção marginal dentro de um rol de maioria de filhos burros que pais e mães burros terão. Então, esses caras vão gostar aí do Nicolas, sim, vão gostar dessas coisas, e eles vão criar um nicho ali, que tá ali com o Valdemar. Outro é a estratégia do Novo. Eu sempre falei, o Novo é o PC do B do PT. Ou seja, assim como o PC do B está para o PT, o Novo está para o PL. O Novo fica ali pegando a rebarba. Então eles não querem ficar com o ônus do Bolsonaro e querem ficar pegando aquele discurso. Então o Novo tá lá lutando contra o Xandão. Aí pegam uns bolsonistas insatisfeitos, pegam um Salles ali, pegam o Luiz Lima a colar e vão montando uma turma de bolsominions ali dentro. Mas não, eu sou um bolsominion de banho tomado, tipo o Marcel Van Hatten, com aquela fama que as pessoas criam de que o Marcel Van Hatten é um bom parlamentar. Que não é. O Marcel Van Hatten é um bobo. Um bobo. Já, na época assim, quando a gente conheceu ele, né? Ele foi meio quase que um fundador do MBL. Já era um cara meio bobo no trato. Virou o mandatário, puxa saco do Bolsonaro. Eu me lembro de uma ligação que eu tive com ele quando ele foi atacado pelos bolsonaristas no meio da pandemia. E eu falei, cara, você vai se submeter a isso? Ah, é complicado, né? Falou, a gente tá te defendendo. Mas não tem lado. E até depois quando eu briguei com ele, eu falei, você é um vagabundo, porque quando a gente foi atacado, os bolsonaristas fizeram uma operação pra nos prender, ele não veio a público falar nada. O Marcel Van Hatten é vagabundo mesmo, é um bosta. Tá? O Marcel Van Hatten é um bosta e um vagabundo. Eu repito aqui. E um parlamentar ruim. O que ele fica lá? Mamando os Bolsonaro e tal, tá? Então, esses caras vão ficar ali. Então, o Novo, ele vai ficar na rebarba. E eu acho que o Novo passa da cláusula de barreira. Sim, pegando um naco do bolsonarismo e jogando pra eles. Tanto que o futuro do Novo é ficar captando o bolsonarismo e virar um bolsonarismo alternativo. E aí o bolsonarista vai ficar um pedaço no PL e um pedaço no Novo. Pra mim, isso vai acontecer. O Novo vira uma casa. Porque se você hoje briga com os grupos majoritários do bolsonarismo, você tem no Novo uma possibilidade de ser candidato. E eles vão ficar com aquela imaginação bosta, produzindo material bosta. Você tem a família, que hoje, em termos de militância, tá ficando minoritária. E aí começa a procurar caminhos do ponto de vista ideológico. Então a turma, por exemplo, do Kim Paim começa a olhar para um nacionalismo meio Aldo Rebelo. Eles começam a colocar uma pré-candidatura do Eduardo na praça, meio que para marcar posição, para falar, e aí, é Tarcísio mesmo? E tem um bolsonarismo que é muito interessante, que é um bolcentronismo, que é quem dispõe de mais meios de ação e é o que tem as pessoas que são mais inteligentes ali. O bolsonarismo centrão, que inclui o Tarcísio, que veio de um partido centrão, que inclui o Valdemar hoje, vai incluir o Rogério Marinho, que inclui a Tereza Cristina, inclui todos esses caras do centrão que se juntaram ao redor do Bolsonaro. Um dia o Ciro Nogueira foi um desses caras. Esses caras são gestores políticos da marca Bolsonaro em nome do seu interesse do centrão. São patrimonialistas do bolsonarismo. Alguns melhores. A Tereza Cristina foi uma boa ministra. Tem coisa melhor. Não tô falando que todo mundo é ruim. Não, tem coisa boa ali no meio e tal. É uma composição que entende a política igual um cara do centrão entende. E esses caras, eles vão obter a primeira grande vitória. Por quê? Porque esses caras tiveram os posicionamentos deles no campo do Senado e nos governos estaduais. Então eles têm, vamos dizer, posições estratégicas para eleição muito boas. Eles têm o Tarcísio. E esses caras vão fazer um uso junto com os partidos políticos da marca Bolsonaro para eleição. E o Bolsonaro tá endossando. O Bolsonaro, no fundo, a meu ver, isso é uma tese muito do Júnior. Vamos botar aqui pro melhor analista de bolsonarismo do Brasil que temos hoje, que se chama Júnior Ramos, tá?
O Júnior tá com essa ali, cara, ele passou o bastão pro Tarcísio. E não tem nada mais broxado que passar desse jeito. Taca ali Ó, Tarcísio, pode pedir com você agora, Tarcísio. O Tarcísio fez o que se espera, que é, viva Bolsonaro, nosso candidato é Bolsonaro. Tô louco pra votar Bolsonaro. Sim, você tá louco pra votar, Tarcísio. Me engana que eu gosto, Tarcísio. Me engana que eu gosto, meu velho. Você tá louco nada, você tá mó de boa, tá? E vai pintando o cenário do Tarcísio candidato a presidente da República.